Via Justiça de hoje discute a situação do preconceito no Brasil e no mundo. Nossos convidados, a juíza Fabiana Páscoa, diretora da Secretaria de Gênero da Associação dos Magistrados Brasileiros e titular da 7ª Vara de Família de Belo Horizonte, e o professor de Direito Constitucional da UFMG e da PUC Minas, José Luiz Quadros de Magalhães. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O racismo no Peru contra o jogador Tinga do Cruzeiro causou indignação internacional. Apesar de campanhas contrárias intensas, o preconceito permanece resistente e se mostra de muitas formas. O racismo é apenas uma delas. Doutora Fabiana, como que a senhora viu o preconceito contra Tinga? Com surpresa, em primeiro lugar, com tristeza, né? Um fato lamentável, acho que chocou a todos nós, entristeceu a todos nós. E particularmente me surpreendeu porque veio de um país aí, irmão, né, de problemas, de lutas, com uma história aí de conquistas e subjugação, em que me surpreendeu essa atitude partida de lá, né, de um povo que eu inclusive já estive em Lima e achei o povo dócil, o povo receptivo, então me surpreendeu muito e lamentável. Em qualquer lugar, em qualquer situação, esse tipo de ação, esse tipo de preconceito é sempre a se lamentar. Professor, o time do Cruzeiro, o senhor acha que deveria ter saído imediatamente de campo em protesto? Qual deveria ser a reação mais forte contra o racismo nos esportes? Eu acho que se o time saísse de campo ia criar um fato interessante, uma repercussão maior. Óbvio que aqui eu não estou acusando de ter permanecido ou continuado a partida, né? Isso é uma opção naquele momento, mas eu acho que se tivesse saído de campo, eu acho que os times têm que rejeitar isso, parte da torcida, não pode aceitar isso de forma nenhuma, teria criado um fato interessante, né? Uma repercussão maior. A Copa do Mundo no Brasil deverá enfatizar a luta contra o racismo. Uma campanha desse porte numa Copa do Mundo, pergunto à senhora, a doutora Fabiana, ela consegue sensibilizar corações ou os corações preconceituosos são difíceis de penetrar? Os corações preconceituosos são difíceis de penetrar, mas todo evento de grande porte é sempre uma oportunidade para se promover a luta contra esse tipo de postura, né? De racismo, de qualquer outro tipo de preconceito. Então é um evento a se tirar proveito da situação, sim. Agora, o preconceituoso arraigado, esse é sempre muito difícil, mas na seara do preconceito, nós temos aqueles preconceito, pela etimologia da palavra, é o quê? É um preconceito, uma preconcepção de alguma coisa, sem a razão, sem reflexão. Você adota uma determinada postura, uma determinada reação a alguma coisa, sem a razão atuar, sem a reflexão. Então, muitas pessoas elas são levadas ao preconceito por outros, por uma atitude de massa, por uma atitude cultural. Ela, na verdade, não sabe de onde vem aquele sentimento preconceituoso. E ela vai só sendo levada. E quando a questão é discutida, quando há esse combate a isso, essas pessoas que na verdade, estão sendo levadas nessa filosofia de massa, eu acredito sim que essas podem rever seu posicionamento. Por que as pessoas têm preconceito? Até que ponto o Brasil é um país preconceituoso? Veja a opinião popular em Belo Horizonte. O Brasil tem um racismo velado, né? Aquele racismo não comentado, né? Se você vê na cadeia só tem negro, né? Você vê nas universidades só tem branco. Você vê que a polícia só bate e prende negro. Quando não é negro, é pobre, favelado. É complicado mudar esse preconceito agora, porque tem muita gente que não aceita. Homem com homem, vê com homem, mulher vê com mulher. Hoje em dia é complicado esse trem. É perpetuado, entendeu? São os escravos. Tipo, você ainda é meio escravo, entendeu? Tipo, vamos misturar. É perpetuado na língua também, já ouvi muito falar sobre isso. Não é preto no branco, a coisa tá preta. Por que a coisa não tá branca, então?
sabe? Então é perpetuado ao longo da história de várias formas. E eu acho que para tirar isso agora da nossa cabeça, da nossa cultura, vai ser mais alguns bons anos. Parte sempre do indivíduo. Cada um vai se colocando melhor dentro da sociedade, entendendo, aprendendo a entender mais as razões dos outros e considerar que cada um tem sua própria particularidade. O preconceito está enraizado na nossa cultura, né? Desde o nosso descobrimento, a forma como nós fomos colonizados. Acho que vem por aí. Professor, eu gostaria que o senhor comentasse a fala popular. Eu gostei muito da fala popular, né? Esse último que falou, aquela moça também, né? Eu acho que é importante para a gente tentar combater e superar o preconceito, e obviamente é possível superar o preconceito, é importante a gente entender as raízes, né? Qual que é a origem desse preconceito? E a gente pode entender a origem desse preconceito que a gente vive hoje na modernidade, na própria origem da modernidade. Há cerca de 500 anos atrás, na formação do Estado moderno, do direito moderno, da expansão colonial europeia, onde era necessário se construir uma justificativa desse invasor europeu que chegou aqui e só no século XVI matou cerca de 20 milhões de habitantes originários aqui nas Américas, uma justificativa para essa violência toda do invasor europeu. A Europa invade a América, invade a África, invade a Ásia e começa a criar esse conceito de nacionalidade. Esse conceito de nacionalidade é um conceito narcisista, ou seja, olha, eu sou espanhol por quê? Porque eu não sou o outro inferior. O outro é sempre menos. Quem é o outro? O outro é o selvagem, é o indígena, é o judeu, é o muçulmano, né? É aquele diferente. Isso está nas raízes da formação do Estado moderno e nas raízes da formação do direito moderno. E é muito importante entender esse processo para que a gente possa entender o preconceito e aí combatê-lo. Eu acho que a questão da Copa do Mundo, né, como um grande evento que pode colocar em pauta essas discussões, né, mas é importante também a gente entender a Copa do Mundo, Olimpíada, também como um instrumento de afirmação dessa modernidade. Ali o que está sendo? Ali é uma competição entre nacionalidades. Aquela ideia de que uma nação vai se afirmar sobre a outra, uma nação é superior à outra. E a gente sabe historicamente a tragédia que isso representou, né, no extremo, o que foi o nazismo, por exemplo, que era a afirmação de uma superioridade racial, de uma nacionalidade, né, da supremacia alemã, germânica, do branco, ariano, sobre os outros considerados inferiores. Então, isso eu concordo com o senhor, foi uma fala muito boa. Excelente. Excelente. Né? Aquela menina ali, depois o cara falou por último, eles foram no ponto. Isso é antigo, tem raízes sólidas nessa nosso Estado moderno, nesse nosso direito moderno. Uma fala me tocou, uma que disse o seguinte, ainda vai muito tempo pela frente. Essa perspectiva não é boa, não é, doutora Fabiana? Não, é como muitas coisas, mas eu acho que o importante na fala é que tocou na questão da intolerância, porque a intolerância, ela atinge toda forma de preconceito, né? A intolerância racial, a intolerância religiosa, a intolerância de gênero, enfim, é a dificuldade em se aceitar as diferenças do outro, o livre-arbítrio do outro. Houve uma outra fala muito interessante, é você se julgar superior por esse ou aquele fator. No Brasil, eu acho que o que prepondera no Brasil, na verdade, é a questão social, né? Nós estávamos até falando sobre isso. Tudo é, de certa forma, perdoado se tem um bom status, uma boa situação social. Mas as questões são muito presentes, como ele disse, é tudo muito velado, né? Tem-se às vezes a impressão que não existe, mas está tudo ali, como ele disse, às vezes nas coisas tolas do dia a dia, na rotina do dia a dia. Aquela moça que deu o depoimento, ela falou uma coisa muito interessante. O preconceito está na linguagem. Na linguagem. Está na gramática. Eu não sei se vocês pensaram, por exemplo, na língua portuguesa, e essa modernidade, entre outras coisas, é uma modernidade que marca uma hegemonia europeia, do norte da Europa, então um padrão de beleza, o padrão norte-europeu, e masculino. A modernidade, ela é androcêntrica, ela é masculina. A mulher é discriminada, o Código Civil, que foi até 2002, estabelecia legalmente que o homem era mais do que a mulher. Até 2002 no Brasil, isso é um escândalo. E na língua portuguesa, repara só, quando você vai para o plural uma palavra, né, por exemplo, se tiver um homem e 40 mulheres nessa sala aqui, como é que a gente vai falar? Eles estão nessa sala. Se tiver, olha que escândalo, se tiver uma mulher e um cachorro macho andando, eles estão andando lá fora. É óbvio que isso é uma violência simbólica.
E não vamos achar que quando a criança aprende esse negócio na escola, que isso passa despercebido, né? Não passa. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos em seguida perguntando por que é tão difícil quebrar um preconceito.